Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. É, bom, mas vamos lá. Eu estou falando alguns aqui, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de janeiro aqui, né? Eu acho que é importante falar um pouco do que, né, puxar o call aí do mês de dezembro, né, que a gente fez no comecinho de janeiro, que eu tinha falado um pouco do que a gente tinha planejado para a carteira, e a gente executou exatamente aquilo lá, que era ter uma carteira com mais liquidez, com mais commodities também. A gente aumentou assim, os pesos pesados da carteira, então assim, aumentamos a participação em bancos, tá, durante o mês, mas já tinha uma participação grande. A gente aumentou bastante a posição em commodities, reduzimos incorporadoras bastante, reduzimos um pouco de utilities também, e voltamos até a aumentar um pouquinho agora. E aumentamos um pouco o varejo, basicamente em varejo farmacêutico. Reduzimos demais os varejos, vamos dizer, nacionais tradicionais, seja vestuário, alimentação. Então a gente meio que concentrou a posição em Mercado Livre e nas drogarias, porque a gente acha que tem um impulso importante do GLP-1. Óbvio que isso aí já é o que fez eles andarem, a gente pegou um pedaço dessa alta, mas eu acho que tem bastante coisa aí pela frente. E é um setor é um varejo bem mais seguro do que esse do vestuário, que não só pela condição macro, né, de juro ainda alto, desaceleração da economia, mas tem um problema com o clima, né, problema de coleções, como é que faz, enfim. Com algumas delas, o país meio que acabou, assim, né? A Renner veio crescendo muito nos últimos anos, né? Pegar os últimos 10 anos, cresceu demais. E hoje já, bom, já tem todos os shoppings importantes, são os shoppings onde ela não tem loja, talvez não faça sentido ter. Então, infelizmente, o Brasil é um país populoso, mas a população que consome dessas empresas Renner, C&A, deve ser 30, 40 milhões de pessoas. Então, é um país reduzido desse ponto de vista. Então, acho que a nossa estratégia faz sentido, né? Na verdade, a gente está comprando aí drogarias, um staple com essa oportunidade aí dos genéricos GLP, que começam a ser lançados agora. Então, assim, isso é um pouco do desenho da carteira e que a gente mantém hoje, né? A gente concentrou posições, a gente reduziu o número de posições do portfólio, ainda estamos fazendo um pouquinho disso hoje, com algumas posições que andaram um pouco, mas são pequenas, a gente falou, putz, vamos, né, depois dessa andada toda aqui, vamos deixar o portfólio um pouco mais seguro. E acho que agora, olhando para frente, acho que o Elson depois, é, imagino que ele vai comentar também, né, os efeitos disso e implicações também, mas a gente continua tendo esse fluxo para commodities, né, esse debasement aí, né, chamado, com o dólar para baixo, né, saindo dinheiro dos Estados Unidos, indo para emergentes, essa, vamos chamar de uma mini crise aí em AI, né, a gente já não sabe quem é vencedor, quem não é. Isso é afetando inclusive os marketplaces, né? Ontem o Mercado Livre caiu por conta disso. Mas, enfim, acho que do nosso lado aqui, deve ter um portfólio agora também, que a gente já está chegando perto da definição de candidato à presidência e tudo mais, ter um portfólio mais seguro, talvez uma alocação menor do fundo, né? O juro, né, lembrando, continua muito alto. Como a gente acha que vai ter vol esse ano, né, talvez faça sentido ter caixa para aproveitar essas oportunidades para comprar ação, né, ou comprar índice e fazer um pouco mais desse trade, que esse ano acho que vai ter bastante, né? É uma eleição difícil, né, com ainda talvez o Lula favorito, né, o que se a gente estender esse mandato, aí, né, ou tiver um novo mandato aí, imagina mais 4 anos desse governo, né, sem fazer ajuste que precisa ser feito. Então, assim, acho que é um ano bem desafiador para a gente, então a gente já entra nele com bastante cuidado.
E sobre a performance do fundo nesse mês, né? A gente subiu 8,9. É, foi uma performance, na nossa opinião, aqui boa, né? O índice andou muito, né? O índice andou 12,9. O índice andou, né, principalmente por conta de commodities e que, assim, a gente olha e acho que 99% do mercado não tem esses commodities tanto quanto tem no índice. É, e não tem por uma série de motivos, né? Porque né, se a gente olhar o histórico das commodities, acho que na maior parte do tempo talvez não tenha sido um bom investimento. Então, mas a gente ainda tinha um pouco mais, né? Talvez. Acho que conseguimos defender uma performance interessante. Então, acho que do meu lado é isso. Eu já falei um pouco de alocação, né? De performance no mês. Eu vou passar para o Elcio e fico aqui para perguntas, se vocês têm. Tá bom. Vamos lá, tem bastante coisa para falar aqui do lado do macro e está repercutindo sobre os mercados, a carteira, tanto porque tem muita coisa acontecendo lá fora e assim, um pouco da maneira como o Marcelo descreveu, tem muita coisa acontecendo aqui também que aumenta os riscos, né? Então a gente está num cenário global mais positivo. Eu acho que segue assim, vou tentar explicar o porquê, mas a gente tem uma eleição difícil pela frente, que ainda está longe, mas está chegando, tá? Então, vou tentar misturar os dois temas aqui para a gente tentar justificar porque a gente tem uma carteira boa, grande, mais próxima do índice agora, com a participação maior de commodities, com setores menos elásticos à demanda, que mesmo os domésticos menos elásticos, bem menos elásticos à demanda. É, e uma carteira muito ancorada em financials, em bancos, utilities e staples, tá? Vou tentar justificar isso. O que que a gente gosta do global? Vamos começar por aí, depois a gente fala do Brasil. Global, acho que tem duas coisas acontecendo aqui. A primeira, mais importante, é o ciclo e é o cenário. Eu acho que ficou claro desde o fim do ano passado, e esse começo de ano não é diferente, que a economia americana vem mais forte. Putz, eles fizeram no terceiro tri um crescimento impressionante de 4,4% no trimestre anualizado. Os números estão mostrando alguma coisa perto de 3 para o quarto tri, então ainda números muito bons. Janeiro, talvez você tenha alguma desaceleração via consumo, barra mercado de trabalho, mas você tem sinais que me parecem bem positivos de uma aceleração na parte de manufatura. Além disso, a partir do primeiro tri, a gente vai ver fevereiro, março, abril, a gente vai ver, março, abril principalmente, a gente vai ver os resultados da expansão fiscal que o Trump vai colocar no ano que vem, né? O BBB começa a valer, as famílias vão receber, algumas famílias vão receber refunds de tax aí que são importantes nesse período. Tem um impacto que deve ficar em torno de 0,6, 0,7% no PIB, e a gente não teve estímulo fiscal no ano passado, tá? Então, parece que a economia americana está muito bem posicionada. Além disso, o que a gente está começando, o que a gente vê também desde o ano passado, é um mercado de trabalho mais fraco. E aí, como o mercado de trabalho segue fraco, ele parou de piorar, mas ele estabilizou num nível, aparentemente, que você ainda consome emprego, abre ato, o, o, e os números não estão mudando, o mercado foi incorporando um cenário um pouco diferente. Então, se ao longo do segundo semestre do ano passado era uma história de desinflação provocada por desaceleração, tarifas, o efeito das tarifas sobre expectativas, demanda agregada, etc., no mercado de trabalho, agora, com os números de demanda e crescimento mais forte, o mercado de trabalho ainda muito fraco, que o mercado está
trabalhando, acho que com razão, uma história de que, olha, tem uma resiliência aqui, que provavelmente na atividade, provavelmente está sendo causada por, em boa medida pelos efeitos de AI sobre a demanda, então, tanto sobre CAPEX, investimento. Ontem saiu guidance, por exemplo, de CAPEX do Google para esse ano, uma porrada. Então, a gente vai continuar com um CAPEX muito alto no efeito direto de AI. E também sobre consumo, quer dizer, você, mercado acionário americano, muito forte ainda do segundo semestre do ano passado, você tem um efeito riqueza, isso responde por boa parte da resiliência do consumo americano. Do outro lado, você está tendo menos contratações. Uma parte disso pode ser, aqui é mais difícil explicar as causas, uma parte disso pode ser por AI e já produtividade. É difícil dizer, você não tem um número que te dê muita clareza em relação a isso, mas você tem alguns anedóticos, você tem pedaços do mercado de trabalho, por exemplo, para os caras que estão saindo de college, a dificuldade de conseguir emprego está muito maior. Então, tem algumas pistas de que AI está tendo efeito sobre isso, e é esperado, e acho que esse efeito aumenta ao longo desse ano. E dois, você teve a questão de incerteza e remodelagem que você teve que fazer em algumas cadeias por causa das tarifas e todo o choque que o Trump colocou no segundo tri do ano passado, tá? Então, o mercado de trabalho mais fraco, com atividade muito forte, sim, a aritmética disso é a produtividade, tá? A gente está produzindo mais eles estão produzindo mais com menos mão de obra. Se essa história perdura, se AI, ela vai perdurar se a AI tiver um peso grande e crescente nisso, essa é uma história muito positiva para os ciclos, tá? Estamos tendo mais crescimento, não vamos ter tanta inflação. O que vai acontecer com a inflação é um pico agora, está acontecendo, porque a inflação, tarifas estão passando pelos preços, a gente está perto do pico disso já. Os cores vão ficar rodando perto desses 3%, talvez um tiquinho a mais ao longo do primeiro desse ano, né, no segundo tri. Mas conforme tarifas vão saindo, o efeito das tarifas vão saindo do preço, dos preços, a inflação vai diminuindo, porque a inflação de serviços está vindo mais para baixo, tá? Tanto aluguéis, tanto rental, quanto serviços gerais, tá? Resultado, assim, esperado que o mercado de trabalho um pouco mais fraco. Então, um mix, quando você olha para a inflação, parece muito positivo e tem uma queda, se o mercado de trabalho não acelerar, tem uma queda de inflação ao longo do segundo semestre. O mercado de trabalho não vai acelerar se produtividade for uma coisa mais permanente. Essa é a grande pergunta que, assim, os dados ainda não te permitem ir para muito lado, mas por enquanto os dados apontam para essa direção, tá? Não consigo te dar a causalidade direito exata, mas os dados apontam para essa direção, o mercado compra essa história. Mas uma história de mais crescimento, tem espaço para o FED cortar juros no ano que vem, então corte de juros num combo de inflação e atividade, inflação talvez um pouquinho mais alta, mas diminuindo, e atividade mais forte no ano que vem. É uma história de cíclicos, então uma história boa para commodities, uma história aí, lembrando, manufaturas está começando a acelerar, então uma história muito boa para commodities, uma história boa para emerging markets em geral, tá? O cenário alternativo a esse, que seria um cenário mais complicado, se o mercado de trabalho começa a acelerar. Então, tá bom, não é tanto produtividade, é um lag, você teve uma resiliência muito grande do consumo, isso segurou a atividade num patamar muito alto, eu estou tirando o choque negativo sobre investimento, do, o efeito das tarifas, a incerteza toda que o Trump gerou, e eu estou começando a abrir o fiscal, então a atividade pode acelerar um pouco mais. Isso puxaria o mercado de trabalho para cima, tá? Tem lags aqui, isso pode acontecer ainda. Esse seria um cenário, a priori, mais difícil, porque num Fed normal, você teria uma tendência a zerar os aumentos, os cortes de juros, você começaria a pensar em aumento ao longo do segundo semestre, tá? Principalmente se assim, a barra é meio alta, você tem que trazer o mercado de trabalho suficientemente para cima, para isso começar a pressionar a inflação de serviços, de non-tradables de novo. Assim, teria que ser um movimento mais forte realmente, mas pode acontecer. Por que que o mercado
está dando um peso menor para isso. Assim, ainda que você não tenha uma definição se produtividade é o que está fazendo isso de uma maneira mais permanente ou não, então você não tem uma definição se o mercado de trabalho vai subir lá na frente ou não, eu tenho uma história aqui sobre o Fed. A função-reação do Fed deve ser um pouco mais acomodatícia lá para frente, tá? É verdade que dentre o escopo de escolhas lá que o Trump tinha, ele acabou escolhendo o cara menos dovo, mas assim, se o Trump não ia botar alguém que não pensasse em cortar, seguir cortando juros adiante, tá? E o Hassel eu acho que é um cara hábil para ir trabalhando essa ideia dentro do comitê, tá? Ela é uma ideia, hoje seria minoritária, mas eu acho que ele tem capacidade de manobrar aquele centro do Fed, e é um Fed muito dividido. Eu acho que o Fed conecte mais dove com raça de sim. Não vai ser uma loucura, não vai perder a independência, não vai mudar o policy dramaticamente, mas quando você vai olhando lá o cinza, parece que o cinza está migrando para uma coisa um pouco mais corte, pró-corte de juros. Então, mesmo num ambiente em que você tenha uma volta do mercado de trabalho, que não seja uma questão de produtividade e tudo mais, é, parece que é um Fed um pouco mais tolerante com a inflação, tá? Lembrando que esse Fed já era um pouco mais dove, o Hassett, eu acho que ele fica um pouco mais. Se isso vale, eu acho que você adiciona a questão de crescimento no curto prazo, a história de debate. Então, é um pouco mais de inflação americana, uma convergência um pouco mais lenta, talvez uma estabilidade dessa inflação mais perto de 3%. Essa é uma história que impulsiona a demanda por commodities, tá? É isso que fez o ouro acelerar no final do ano passado, começo desse ano, né? Que fez, isso foi espalhando para os metais em geral, então cobre, alumínio, níquel, tudo isso andou. Isso ajuda um tanto no petróleo, ainda que o petróleo você tenha condições de oferta e demanda mais desafiadoras, mas é uma história muito boa para commodities. Então, quando eu olho para isso e aí você bota os odds, vamos pensar em probabilidades, pô, probabilidade que parece ser um cenário benigno, com produtividade alta, inflação de serviços cadente lá na frente, economia americana crescendo bastante, mas sem gerar muita pressão no mercado de trabalho. Acho que esse é o cenário mais provável. Aí o segundo mais provável seria com a inflação abrindo, porque o mercado de trabalho com lag se recuperaria. Mas aí você tem a história da função-reação do Fed mais dove, tá? Se você somar esses dois cenários, sei lá, 75%, alguma coisa perto disso, são cenários bons para emergentes, tá? São cenários para commodities e bons para emergentes. É claro que quando o mercado fica exponencial, como foi lá em janeiro, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Evidente. Então, esse é um mercado que balança, mas eu acho que é um mercado positivo para fluxos para emergentes e ainda é um mercado bastante positivo para commodities, tá? Perto da porta, de novo, porque os mercados andaram um bocado, então não dá para correr o risco, não dá para aprofundar muito essa tese. Mais uma razão para a gente estar nos índices. Acho que se os fluxos que vierem, eles não vão ser de natureza muito diferente do que aconteceu no ano passado, um fluxo de ETF, olhando nos índices e com um peso maior de commodities. Mas acho que é uma história de cíclicos globais e o Brasil acaba se beneficiando disso, tá? Vamos ver o doméstico. No doméstico, acho que você tem uma boa notícia, ela é razoavelmente esperada, mas assim, o ponto telegrafou uma queda de juros agora a partir da reunião de março. O tamanho do juro real, comportamento da inflação mais de curto prazo, e atividade dando sinais de desaceleração, ainda que eles sejam erráticos, acho que faz sentido ele começar por 50, a comunicação do BC
sinaliza para essa direção de uma maneira muito ainda pouco enfática, mas assim, o mercado está vindo para 50 e você não está tirando o mercado de lá, tá? É, 50, estamos falando em 250 bases até a reunião de setembro, é meio véspera de eleição, é o que a gente consegue pensar no ciclo, tá? Depois disso, você tem que fazer uma hipótese sobre eleição, é uma hipótese muito difícil. Então, quando eu olho para a curva, um bom pedaço disso já foi, né? A gente tem uma sucessão de 40 e tantos bases aí de cortes projetados em todas as reuniões, e ainda tem um quer lá para o pós-eleitoral. Então, na curva, eu acho que essa é uma história que foi. Então, é difícil comprar as histórias domésticas pensando numa reprecificação de curva, e a parte longa depende da eleição. Então, muito complicado. Você pode ter uma história de aceleração, mas aí você tem que levar ao extremo essa coisa do debasement do dólar. A gente teria que ver se real vindo para alguma coisa, talvez abaixo dos 5. Aí talvez o Banco Central pudesse pensar numa aceleração para 75, mas aí, em vez de pegar nos domésticos, se é um trade de basement de dólar, melhor pegar nos commodities, melhor pegar no índice, né? Do que pegar fazendo um trade puramente de domésticos aqui. Então, mesmo o melhor cenário para a curva aqui e para os cases que andam com juros de curto prazo, ele depende de um cenário de dólar mais fraco, de commodities mais fortes. Acho bem menos arriscado e talvez com retorno até mais positivo pegar por lá, entendeu? Então, é difícil ter uma história boa para os domésticos nesse nível de preço. Claro que muita coisa tem alfa, então você sempre vai ter alguma coisa na carteira, mas nos domésticos, que são muito alavancados a juros, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado aqui. Acho que a festa, o horizonte é mais curto e tem muita coisa já precificada, tá? Eleições eu não acho que é uma questão ainda. Todo mundo sabe que é o Flávio por enquanto. Se é o Flávio em abril, já a gente já não sabe. Muita coisa pode acontecer, tem CPI acontecendo, tem um monte de escândalo seja sendo destampado em Brasília, e gente com um monte de conexão, com um monte de gente em vários segmentos do espectro político presa, ou com tornozeleira. Então, tem muita coisa para acontecer. Tá? Mas em condições normais, o Flávio pegou todo o voto do Bolsonaro, então ele pegou todo o voto do bolsonarismo. Ele é um cara, sem o Tarcísio lá, só com os governadores, ele é um cara de 30 pontos, o Lula é um cara de 40 no primeiro turno, e o governador com mais voto lá tem 8, 9. Então, assim, não tem muito o que falar aqui, por enquanto, tá? E o eleitor não está interessado em eleição. A gente só vai ver alguma coisa se mexer de verdade aqui a partir do fim de abril. Então, não acho que é, não acho que é isso que vai fazer preço. O que isso faz é encurtar o horizonte. A gente não vai ouvir nada de muito bom também em relação à eleição, pelo menos até o momento da descompatibilização, tá? E aí os copons depois de setembro, o que vai acontecer com as curvas numa duration um pouco maior, é um ponto de interrogação gigantesco. Então, isso encurta muito o horizonte. Mas o drive para você estar comprado em Brasil tem que ser global, tá? Então, eu dou um peso menor para a eleição e acho que o risco que a gente tem que acompanhar é um pouco essa dinâmica no ciclo de US. Então, se a inflação voltar a subir, principalmente a inflação de serviços, voltar a pressionar lá, se o mercado de trabalho se recuperar de uma velocidade mais rápida, e se o Hassett entra tentando construir credibilidade e reputação, a gente precisa das três coisas, eu acho, por isso que é menos provável. Mas se essas coisas começarem a sinalizar nessa direção, o mercado vai começar a aumentar a probabilidade de o Fed ter parado, eventualmente começar a pensar em cortes em subida mais para o fim do ano. O cenário aí já acabou a festa de emerging markets, isso acontecer, tá? Não estamos lá, mas a gente depende não parece que vai acontecer isso no curto prazo, então a gente gosta da história, mas a gente depende dessa definição que os próximos dados vão dando. Então, também, de novo, a gente não pode aprofundar demais as teses, a gente tem que estar mais perto do índice, buscando liquidez, e aí perto do índice é isso que a gente mencionou. A gente tem que ter uma exposição maior em commodities, a história é boa, tem um debasement que você leva de brinde,
tem que estar em financials, parece um ótimo lugar para estar. Ontem saiu o resultado do Itaú, ou qual estava acontecendo até agora há pouco. É incrível como os bancos dão resultado. O grande incumbente brasileiro dá um resultado sensacional ainda, com juros a 15. Então você pega todo o ciclo para frente, mas o carrego é muito confortável. Utilities e coisas que são mais blindadas aí das oscilações de demanda aqui do Brasil. Então, a gente gosta dessa história ainda. Tem mais para andar, mas também tem que estar mais perto da porta. É isso, pessoal. Não sei se tem perguntas. Beleza. Tem pergunta assim? Vamos lá. Elcio, como você interpreta o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan em baixa histórica? Isso importa na sua análise sobre os Estados Unidos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem uma história de. Assim, tem que tomar um pouco de cuidado com os dados de confiança, porque eles estão menos elásticos ou estão servindo menos de sinalizador para a demanda, porque você tem um consolidado de caras lá que odeiam Trump e tem um consolidado de caras que adoram Trump, e esses caras têm visões muito diferentes no mundo, de mundo, e eles expressam isso nessas pesquisas qualitativas, então tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? Mas, de fato, o survey de Michigan veio mais para baixo. Tem talvez uma história de você ter uma desaceleração de consumo aí nos próximos meses, tá? Afinal de contas, o mercado de trabalho está realmente mais fraco e a renda está crescendo menos. Não acho que vai ser abrupto, mas faz sentido um mercado de trabalho um pouco mais fraco, você tem um pouco menos de consumo. Por outro lado, poxa, os números de crescimento de manufatura para a iOS no mundo parecem um pouco mais animadores. E a gente tem a expansão fiscal compensando no final do primeiro tri, entrando para o segundo. Tá? Então, não acho que isso vá trazer demanda agregada tão para baixo assim, ou crescimento iOS, né, tão para baixo assim, para você, pelo menos no curto prazo, desmontar a história dos pró-cíclicos, o case de investimento pró-cíclicos no mundo. Tá? Então, estamos olhando para isso, mas acho que é mais um sentido de acomodar um pouco o consumo que está muito forte. Beleza. Só teve essa pergunta hoje. Se ficou mais alguma dúvida, o pessoal pode mandar para a gente por e-mail depois que a gente responde. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Até mais.